Ah, que massa esse programinha. Ok, então vamos lá. Espero que dê tudo certo. Deixa eu ver. Tá gravando. Então, isso aqui é literalmente um guia para iniciantes de como fazer anotação genômica em eucariotos. Ele vai passar diversos pontos aqui que eu acho que são interessantes, porque o primeiro, eu não sei se vocês já estão acostumados a lidar com esses parâmetros quando a gente vai falar sobre sequenciamento, mas primeiro, antes de a gente começar uma anotação, segundo ele, a gente precisa escolher o melhor tipo de sequenciamento daquele genoma. E para a gente entender como que a gente avalia a qualidade do genoma que a gente vai utilizar, ele utiliza alguns critérios. Um desses critérios é o N50, Que o mas João tinha falado daquela vez, né? exatamente. E se eu não me engano, o N50 nada mais é do que a contagem de scaffold, se eu não me engano, que por sua vez são sequências são sequências específicas dentro do genoma, uma sequência que é referente àquele genoma, que você vai somando essas sequências até chegar na metade do genoma completo, 50% do genoma completo. O que quero dizer com isso? Quando você chegou eu não sei se eu estou me fazendo explicar adequadamente, mas enfim, quando você chegou no ponto em que você atingiu 50% do genoma, aquele scaffold que está lá, ele vai ser contado, vai ser parado ali. Então, por exemplo, vamos supor, você tem scaffolds de diversos tamanhos. Então você tem scaffolds. Gente, eu tô falando besteira, pode me corrigir, tá? Se eu estiver falando besteira. Você tem scaffolds de diversos tamanhos. Então, você começa do maior scaffold a contar. Você começa a contar do maior scaffold pro menor. Quando você chega naquele scaffold que é o menor scaffold que compreende 50% daquele genoma, você estabelece ali o N50. O N50 é igual a scaffolds maiores do que X, entende? Sendo X igual o scaffold que compreende 50% daquele genoma. Para que a gente faz isso? Para a gente medir o grau de fragmentação daquele sequenciamento. E por que grau de fragmentação é uma coisa importante de ser medida? Primeiro porque quanto mais fragmentado uma sequência, né, do genoma ali, a biblioteca que você utilizou para sequenciar o genoma tiver, mais difícil vai ser para você conseguir obter o, o, o alinhamento. Não é alinhamento que fala. Como é que é o nome que fala, gente, A disso? A montagem. montagem. Isso. Mais difícil vai ser para você obter a montagem. E tem Por... uma outra questão também. Uhum. Tipo, essa questão da montagem, ela é bem clara, né? Aham. Porque você não consegue alinhar as coisas, principalmente se tiver uma região de de baixa complexidade. Sim. Porque daí é tudo a mesma letra, você fala, gente, como que eu alinho, né? Mas o tamanho do scaffold também é importante. Você ter, por exemplo, o N50 tem que ser pelo menos o tamanho de um gene. Uhum. Por quê? Porque se você tiver um scaffold menor, mas isso é depois da montagem, né? O scaffold. Ah, se você tiver o N50 menor do que um gene, quer dizer que da metade do genoma que você tem não corresponde a gene nenhum. Uhum. Entendeu? Você não consegue montar Sim, nenhum faz gene sentido. com mais da metade. Sim. Entendeu? E Uhum. assim, se seu N50 for tipo do tamanho do gene, tivesse tipo 150 pares de base, tá meio ruim. Sabe? Tá meio bosta. Uhum. Qual que é o tamanho de um gene normal? Depende do tamanho Não, do daí genoma. depende, pois Depende é. do tamanho Eu do genoma. coloquei 150, que é o tamanho Ai, como é que é o nome? Ô, gente, aquele negócio de insulina. Uhum. Mas, por exemplo, eu que trabalho com anticorpo, é mais ou menos 450 pares de bases, né? Uhum. E os sequenciadores, que a galera adora, ama, cada readzinha, tipo, da Illumina, MySeq, HiSeq, tem ali de 200 a 300 pares de bases, né? Então, se tiver menos que isso, é porque provavelmente o sequenciamento é horrível, né? O Uhum. sequenciamento tá ruim. Fragmentou muito.
Aham. Mas independente disso, independente da técnica, quando você tem um N50 um valor muito baixo, o problema é esse, sabe? Que você não tem, metade dos dados que você tem talvez não corresponda nem a um gene. Então, montar um genoma com um dado tão fragmentado, talvez você não tenha resposta de nada, não é nem só a montagem. Você não tem dados o suficiente para falar, essa sequência, ela é um gene. Não, essa sequência não é um gene, então não tem nem tamanho do gene. E o scaffold é depois da montagem já. Sim. Ótimo. Não, peraí. Então a gente faz. Buguei. O scaffold é o. Você só tem os scaffolds quando já tá montado. É a soma dos contigs, não é? Ou eu tô. Isso. Então, peraí, o N50 é soma. sobre o scaffold ou os contigs, os tamanhos dos contigs? Os dois. Você pode dizer dos dois, mas normalmente a gente tá falando de scaffold. Entendi. É porque a minha dúvida era... Porque os contigs, vamos supor, os contigs, idealmente, no mundo maravilhoso, se você estiver sequenciando, sei lá, com mini-ion, você faz sequências da mesma célula várias vezes com mini-ion ou mini-ion, eu não sei como é que fala, e daí você vai ter lá tudo bonitinho, sabe, uns contigão gigantes do tamanho do cromossomo, ótimo. Entendi. Mas, se você está fazendo um sequenciamento, por exemplo, com Illumina, você não vai falar que suas reads são um contig. Porque suas reads são só umas reads. Daí você porque são pequenininhas, né? Exato, daí você porque vai montar um contig. a técnica faz leituras pequenas. Exatamente. Faz sentido, menino. Entendeu? Então você não vai chamar as reads de contig. Você vai montar e daí você vai ter contigs, que são contínuos. No entanto, nem sempre você consegue montar um cromossomo inteiro, né? Na verdade, na maior parte das vezes você não consegue montar um cromossomo inteiro. Então, você vai chamar o que você conseguiu montar de scaffold. É a mesma coisa. Ele até fala aqui, por exemplo, que o parâmetro N50 ele é importante porque em torno de 50% dos genes, eles vão estar contidos em apenas um único scaffold. Então, tipo, né, isso ele colocou. Então, assim, então, o gene já vai estar num scaffold inteiro. Ele não vai estar quebrado, né? Isso, você não vai ter muito essa fragmentação, exatamente. Beleza. Então, isso é um dos critérios que para você identificar uma boa técnica de sequenciamento e tudo mais, né? Tipo assim, tá adequado. E aí, para além do N50, eu não sei, ele não chega a falar dos outros, né? Porque eu entrei lá no NCBI, e aí tem outros parâmetros, que é o L50. O L50 serve pra quê, gente? É uma pergunta mesmo, porque eu não lembro. Alguém sabe? Nem vi isso no artigo. Tem? Não tem no artigo, mas tem. É uma curiosidade, porque eu não cheguei. Eu cheguei, mas eu não lembro. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não lembro. Que o L50 ele é menos importante que o N50, mas ele pode ser utilizado como parâmetro, sei lá, coadjuvante, digamos assim. Não sei se essa o L50 é o menor número de contigs que você precisa somar para dar 50% do seu genoma. Então ele é o inverso do N50. Eu não acho que é o inverso. Não. Acho que são duas coisas diferentes. Então, N50 está relacionado com a média dos tamanhos, né? Isso. O L50, vamos supor, o meu maior contig... Vamos supor que o meu genoma inteiro tem 1 milhão de pares de bases. Esse é meu genoma. Tá. Quanto que é metade de 1 milhão? 500 mil. Exatamente. Vamos supor que o meu maior contig tem 180 mil. Eu sou perfeito. Você conhece um cromossomo inteiro ali. O meu segundo maior contig tem 120 mil. Eu tenho quanto, por enquanto? Nossa, meu Deus, minha matemática minha é péssima. Então, peraí. 3. Você tem 300 mil. O meu terceiro maior contig tem 110 mil. Tá. E o meu quarto maior contig tem 90 mil. Então quer dizer que com 4 contigs dá 50%. E daí eu tenho 1000 contigs no total. Entendi. No total, 996 contigs é 50%. E 4 é os outros 50%. Entendo. 4 é o L. É o L50. Entendi. Entendeu? Então o L50 é a soma dos contigs que dão metade, 50% do tamanho daquele genoma. É isso. Isso, é o menor número, tipo, é a soma dos maiores contigs. É o menor número somando os contigs que vai dar isso. Entendi. Porque eu posso falar que 996 também
Não é um L50, sim, mas não é o menor. Mas então você sempre pega do maior pro menor. Isso, exatamente. Bom, beleza, ok. Outra coisa que eu vi aí, que a gente também tem que analisar, né? É o percentual de gaps E a percentual de cobertura. O percentual de cobertura tem a ver muito com a quantidade de shorts, se eu não me engano, short reads ou long reads que você vai utilizar em relação ao tamanho do genoma. Então, tipo, a cobertura é mais ou menos... Tem até uma A conta cobertura tem a ver com a técnica, né? Isso, a cobertura tem a ver com a técnica. Então, por exemplo, se você vai usar shorter reads ou long reads. Se você utiliza uma long read, você tem cobertura melhor. Mas a long read não necessariamente, ela não é muito barata, né? Então, tipo, normalmente o que a gente faz é conjugar short reads com long reads. Não é o contrário, não é eu que tô trocando. Tá, então, vamos pensar aqui juntos comigo. A cobertura, eu posso fazer tanto com short quanto long read. Isso. Quanto com os dois. Exatamente, não tem nenhum problema. Vamos supor que você tem... gente, eu sempre falo, né? Vamos supor, imagina aqui, 10. Você tem lá 10 cores, ok? Você pode ir contando uma por uma. 10 cores, assim... Ou então 10 bases, vamos lá, a TCG, a TCG, a TCG. Você pode ir contando uma por uma, elas vão ser short reads. Sim. Qual vai ser o seu problema se você contar uma por uma? Você não vai saber direito qual é a ordem delas. Sim. Mas pode contar de 3 em 3, ainda short reads. Ou você pode de 7 em 7. Nesse caso, você vai ter long reads. Se você fizer de 3 em 3 ou de 7 em 7, você pode ter a cobertura inteira do genoma. Entendeu? Essa questão de cobertura independe do tamanho da read. Então você pode... A questão de você usar reads é porque daí você consegue cobrir a maior parte do genoma com uma read só. Sabe? Você não precisa de desculpa, muitas João. reads para isso. Eu estava lendo sobre isso, mas, por exemplo, cobertura. Dependendo da técnica, você vai precisar de coberturas maiores ou menores. Por exemplo, short read, você precisa de menos cobertura, porque a técnica, tipo, ela é, não sei se é mais específica, ou ela lê melhor, alguma coisa assim, não é isso? Enquanto... Então, daí eu já tenho um embate econômico-político aí, sabe? Porque eu sou um grande defensor do uso de long reads que fazem... Que tem alta cobertura da mesma região. Mas é caro. Eu gosto disso. E isso não quer dizer cobertura em termos de quanto do genoma que ela cobre, e sim quantas vezes cada base é lida. Então a cobertura é quantas vezes a base é lida. Sim. Não. Quando eles colocam aqui coverage, é quanto do genoma passou por ali. Mas como é que é? Não é deep, não. Como é que é? Profundidade. Tem um nome bom em inglês que eles usam para isso. Depth. Tipo, eu gosto de long reads com bastante profundidade, porque daí cada base pode ser lida várias vezes, você diminui a possibilidade de erro. Por que eu estou dizendo isso? Se você... Cara, tem uns artigos muito bons ali de 2013, 2016, até que nem tanto, mas de 2012, 2013, discutindo muito sobre o uso de plataformas de long read e short read. A gente não pode esquecer que são empresas, né, que fazem isso. Sim. Acho super legal. Não, ciência porque ciência é ciência. A ciência é científica. A ciência é muito científica. Mas a Illumina, ela fez um trabalho... A Illumina hoje, ela tem, eu acredito, que 85% do mercado monopólio, né, praticamente. de sequenciadores. Verdade. Gente, do nada começou a passar coisas sobre Giaja no meu computador, sabe Deus por quê. Enfim, desculpa. A Illumina, ela toma conta. Aí você fala, é porque a Illumina tem o melhor sequenciador que existe no mundo, João? Não, necessariamente. Durante ali 2006 a 2010, teve todo um debate, um embate de... o que eles chamam de NGS agora, né? Next Generation Sequence. Eu não gosto desse nome porque o que é Next, né? Mas enfim, que você tem um high throughput com um tempo baixo e um valor bacana. A
naquela época, os sequenciamentos de longuíssima read eram sequenciamentos que faziam uma molécula só, uma fita de DNA gigante, portanto, um cromossomo. Obviamente, caveatos, mas enfim, a ideia seria essa. Elas fazem isso por uma técnica que não é de polarização, sabe? Eles não criam uma molécula enquanto está sequenciando. Eles pegam uma molécula que já existe e vai lendo através de uma coisa que está attached no fosso. O DNA passa ali, ele vai se ligando com o corante que tem lá, e as ligações que vão acontecendo vão sendo lidas. Então ele não cria uma molécula, por isso que ele consegue sequenciar uma fita muito longa, por isso que ele tem long reads. Só que isso tem um problema. Isso tem um problema porque ele tem variações, principalmente em termos de mutações. Ele muitas vezes, não muitas vezes, mas ele chegava a ter erros assim, de 28% das bases erradas. E isso é um problema, né? Afinal de contas, você tem um quarto do seu dado incorreto. E a Illumina, cara, pegou muito nisso. Não, tipo, olha aqui. E na época, assim, o grande bambambam dos sequenciamentos de long reads era o PacBio, Pacific Bioscience, a empresa Pacific Bioscience. E a Illumina fazia, tipo, você ia nos congressos, eu lembro que eu fui no congresso de imunogenética, alguma coisa assim, e via as palestras da Illumina, que nem, você já deve ter visto palestras de empresa em congresso, né? E daí eles falavam, não, porque o nosso tem um erro baixíssimo. E realmente tem, a gente tem 2% de erro. Incrível. Olha que maravilha. Olha esse erro aqui. Chupa, PacBio. Chupa, meus queridos. Só que, realmente, quando você faz uma leitura apenas, a taxa de erro é muito alta. Mas quando você faz várias leituras daquela mesma molécula, você consegue comparar as leituras. Então você pode calcular, se eu tenho 20 vezes na mesma posição, a mesma base, muito provavelmente, essa base é correta, porque ele não vai errar 20 vezes no mesmo lugar, 30 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Então, o maior conflito que tinha de long read para short read é essa quantidade de erro que tinha. Então, e realmente é mais caro. Long read era mais caro. Hoje, a gente tem long read baratíssimo, que é o Mini-Ion. O Mini-Ion, ele era dado de graça pela Oxford Nanopore, e você só comprava o Flow Cell, né? E tipo, você pagava lá $1.000, comprava ali 3 Flow Cell, e eles te davam a máquina. Hoje tem o Mini-Ion mais bacaninha, que eu fiz pedido lá no Ideia, não sabemos se a gente vai conseguir, mas talvez a gente consiga. A Lisa não gostou, mas eu pedi assim mesmo. Por que ela não gostou? É porque ela falou que já existem sequenciadores no ICB. Eu falei, mas não existe no Ideia. Se a pessoa for usar no Ideia, a gente vai ter que pedir para um laboratório pedir o sequenciador dos outros. Enfim. Ela achou que seria melhor a gente comprar coisas que não tem. Eu concordo com ela, mas eu acho que precisa de sequenciador no Ideia. Porque a gente é um laboratório de biologia sintética, eu acho que faria completo sentido ter um sequenciador. Quanto você pagou nesse sequenciador? Curiosidade, né? Sei lá. Não, então, a gente pediu por $6.000, eu acho. Foi barato. E daí mais uns $2.000 de flow cell, assim. Que daí dá então, menina, porque daí tem uns flow cells menorzinhos, que é tipo $90 cada, sabe? Então você não precisa, tipo, o flow cell do Mini-Ion Plus, eu não lembro, Mini-Ion C, eu acho, ele custa $300. Entendo. É um pouco mais caro, de $300 a $500. Mas daí tem um que é pequenininho, que ele não gera tantos dados quanto outro, então mais para bactéria, para vírus, para qualquer coisa menorzinha assim, sabe, para mitocôndria, é tranquilo, dá para usar, é tipo $90, é baratinho, sabe? Então, eu acho que seria interessante. Enfim, existe o Mini-Ion. O Mini-Ion, ele surgiu da Oxford Nanopore. Eu acho que ele surgiu em 2012. Eu acho que foi isso. Pode ter sido 2014, 2015. Eu acho que foi em 2012 que ele surgiu e ficou um pouquinho mais popular ali por volta de 2015, 2016.
E ele também consegue sequenciar tudo de uma vez, ele é baratinho. Igual eu falei, era $1.000, sabe? Então, já barateou bastante. Ele ocorre mais ou menos o mesmo problema do PacBio, que tem erros. Não tantos erros quanto o PacBio 1 tinha, né? O 2 é muito melhor. O chip RS2 deles é muito, muito melhor. Mas, assim, apesar de ser muito melhor, ainda é muito pior do que o da Illumina em termos de erros. No entanto, se você... Vou dar o exemplo do genoma que eu trabalhava. Eu trabalhava com Trypanosoma cruzi. Todos os trypanossomatídeos, eles têm uma infinidade de repetição dentro do genoma. 40% do genoma dele é repetido. Quando eu falo que é muito mesmo. Quase metade do genoma são ou genes duplicados ou regiões de baixíssima complexidade. Como? E assim, regiões de tipo 4.000 pares de bases com a mesma sequência, sabe? Tipo, A, T, A, T, 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 A, T, T, A, tipo, bem denso de AT. Como que você vai montar 4.000 sequências com sequências de 250, 300 pares de bases? Você não monta, é impossível. Tanto é que o primeiro genoma de trypanosomatídeo de Trypanosoma cruzi e de Leishmania que foi publicado na mesma Science, né, foi capa da Science 2005, cara, é um genoma muito ruim, sabe? Na época era incrível. É incrível, incrível, incrível o que fizeram. Foi um puta de um trabalho massa. Até hoje ele é usado como referência, o Sally Brenner. Mas, assim, o genoma todo mal montado. Mas mal montado porque não tinha como, sabe? Porque não tinha como resolver um problema que não tem resposta. Então, tem esses lados. Se você usar o Illumina para genomas que não são de baixa complexidade ou que não tem muita duplicação de gene, bacana. Muito bacana mesmo. E para cDNA é muito bom, porque daí nunca vai ser muito longo. Tem vários pontos positivos. Mas vai ter problemas com montagem. O ter problemas com montagem pode ocasionar em baixa cobertura. Porque como você tem problemas com montagem, por exemplo, o caso do cruzi. O cruzi, igual eu falei, quase 40% do genoma dele é ou gene duplicado ou baixa complexidade. Mas você consegue montar uma coisa ou outra. Mas vamos supor que você não consiga montar 20% do genoma, porque ele é complicado. Ele é confuso. Você vai ter uma cobertura de 80%. Isso não quer dizer que você só sequenciou 80% do genoma. Só que você sequenciou 100% do genoma, pode ser. Mas você só consegue montar 80%. Porque é o que você consegue. Agora, quando você está com long read, você consegue sequenciar aquelas 4.000 bases direto. Só que talvez das 4.000 bases, 800 estejam erradas. Só que você sequenciou aquilo 300 vezes. Então, 800 estão erradas em lugares diferentes, mas você tem um consenso bacana. Essa, para mim, é a diferença entre o uso de long read e short read. Vocês entenderam? Tipo, faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Mas, por exemplo, você quer ter uma alta cobertura. Isso tem um custo, né? Tipo, um custo maior. Tipo, eu falo assim, sobre dinheiro mesmo. O laboratório ter que escolher um custo-benefício do que vai fazer em relação a isso. Faz sentido conjugar, tipo, short reads com long reads ou não faz sentido? Faz, e o do B. Brown foi feito assim. Entendi. Eles usaram o nanopore, o mini-A, para fazer long read, e eles usaram isso como base para anotar usando o short read da Illumina. Entendi. Mas fazer os dois é mais caro. Fazer hoje long read é mais barato. Usando o mini-A, né? Porque o mini-A é barato. É mais barato. Mas a Illumina ganha tudo, gente. Qualquer canto que você for, você tropeça no seu pensador da Illumina. E pra quem tiver curiosidade, tipo, como que se chega na cobertura, gente, é simples. É simplesmente o tamanho das reads vezes o número de reads dividido pelo tamanho total do genoma. E aí você tem o número da cobertura, né? Porque faz sentido, porque quantas vezes aquilo ali tá sendo maior do que o genoma, que o tamanho do genoma. Então, é meio que isso. Sobre porcentagem de gaps, isso tem relação com a sequência que não foi não é que sequenciada, né? Tipo, é a parte que não foi sequenciada entre um scaffold e uma
Deus, e o Contig, que eu esqueci o nome. É Contig, é isso mesmo. Então você tem essas regiões que elas não foram determinadas ali pelo seu processo de sequenciamento. Então você termina tendo que fazer, eu acho que é um processo de comparação. João, me ajuda aí que eu não lembro. É um processo de comparação que Ok. você faz. As regiões que tem gaps, como que você faz para preencher essas regiões? Você utiliza. Você não preenche. Você vai deixar aberto? Não, você preenche depois na montagem, não? Se você não tiver como, você não. Você vai adivinhar? Não. É, exato. Não entendi. Se não foi lido, você não vai preencher, ué. Fica um buraco. Tá, entendi. O gap é um buraco. Se você já conhece a estrutura, você pode usar alguma coisa como referência. É, tipo, Mas se você um não genoma de conhece, você está referência, por montando do zero, exemplo. Você tem um genoma de referência. Você tá fazendo um genoma daquela, sei lá, daquela cepa específica. E aí você tem um gap dali. Você pode utilizar, por exemplo, o genoma de referência para tentar completar os gaps? Ou não você faz vai sentido? fazer isso. Ah, Não, se você tiver um genoma de referência, você vai fazer isso. Mas às vezes o genoma de referência é pior do que o seu. entendi. Que é o Entendi. caso, por exemplo, do Sally Brenner, lá que eu falei do Cruze. Eu trabalhava com o Deepak Bio, que era infinitamente superior. Então a gente não tinha com o que comparar. E É, daí o que era gap no nosso era gap e era o que a pronto. gente. Tipo, era o que Pra tinha. gente tinha que ser, porque não tinha Aham, nenhum genoma melhor. Na entendi. época, né? Hoje tem. Hoje tem, entendi. Era essa a minha dúvida, tipo, porque eu penso assim, quando você tem uma. Ah, vamos pegar genoma humano, né? Tem arrodo, genoma humano tem arrodo. E aí você tem um banco de dados cheio de genomas humanos. E aí você está fazendo, então, sequenciamento de genoma humano. Você pega os gaps que estão ali e tenta preencher eles com os genomas humanos de referência que você tem. E aí você consegue completar. Tipo, eu penso nisso, mas E gap você está falando, no caso, a região as não. sequências entre dois E, scaffolds que não tem sequenciamento, né? não, entre contigues e scaffolds. A diferença entre um contigo scaffold que Isso. não foi sequenciado em lugar nenhum. Aham. Sim. Uhum. Entendi. Ok. Ficou claro pra mim. Eu não sei se faz sentido. Eu vou dar uma revisada aqui, daí eu já volto aqui para vocês. Não, sentido faz, mas é porque eu pensava que os gaps, eles eram mais um erro de técnica não meio que não é que é um erro, é um problema da técnica que você resolvia comparando genomas, entende? Tipo assim, eu vou pegar um genoma que tem regiões em que as sequências não são gaps e na outra e completa. E aí você sobrepõe, né? Sobrepõe as sequências e completa com o que tá ali. Tipo, meio que isso. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas é isso. Voltando no artigo, Tá. uma coisa que eu vi aqui, que eles já fazem identificação das partes repetitivas, como objetos não, transposons, tipo lines, o sign, não sei falar também como que é, ou esses elementos a gente não fez, né? Quando a gente estava achando as orfs. Devia fazer isso antes, né? Porque talvez. Mas a gente está usando o que eles já fizeram, né? Ah, é. Nossa. É Não verdade. desse PP. O que Aquele que eles já sequenciou a DDL. tiveram, então não tem essas partes repetitivas? Tem, mas tá lá. Sabe? Tá sendo considerado. Tipo isso. Entendi. Ou É eles isso. anotaram essa parte aqui é repetitiva? Não, porque não tá anotado, né? Então, a gente considerou Diz- os offs dentro delas. Mas não foi a gente que decidiu esses offs. A gente vai ter que ver quando for anotar. Se tiver muita coisa sendo anotada como a mesma coisa, então tá lá. Elementos repetitivos do genoma, né? Porque o artigo pediu para a gente fazer isso antes, né? Anotar primeiro os objetos repetitivos antes de fazer as outras coisas. Pelo menos é o que eu entendi. Podemos fazer. Como que a gente faria isso, Yala? Ou Paulo? Ou Não sei. Gabriele? Boa pergunta, deixa eu Não, pensar. vamos pensar. Exatamente, eu vou pensar. Tem duas aqui ferramentas, por homologia ou de novo, que eles falaram, né? Tá, o que é de novo?
Já ia perguntar isso. Ai, Então, de novo é o que apesar não de- existe, né? Seria fazer do Exato. De novo, é zero. quando... O nome é contra-intuitivo, né? Perfeitamente. Exatamente. Pois é, eu odeio esse nome, porque de novo parece que eu tô fazendo outra vez. Não, mas você tá fazendo do zero. Ab início ele é mais intuitivo, Uhum. porque a gente tá falando do início, agora de Isso. novo é completamente contra-intuitivo. Então eu acho que tem que fazer na mão, né? Praticamente isso. De novo, do zero, né? Depende. Você falou que pode ser por homologia ou de novo. Se for de novo, você tem que comparar todos os elementos que você tem com os elementos que você tem. Para determinar se eles são repetitivos ou não. Se for por homologia, você pode ver alguma coisa que já está anotada, você vê que é repetitivo lá, procura no, se tiver no seu, provavelmente não é repetitivo, porque tá ali, né? Então, tipo, é só você comparar o genoma com o próprio genoma e ver o que tá repetindo ali. Uhum. Entendi. Entendi. O que mandou aqui? Eu tinha pensado como layout. Ok. Mas então a gente tem que fazer isso e depois fazer as orfs de novo? Não, né? Daí depende do que você vai fazer. Porque um elemento repetitivo não necessariamente é inútil. Não, sim. Exato, sim. eu queria chegar nesse ponto. Deixa eu pontuar uma coisa. É muito provável que o gene que a gente esteja procurando é um elemento repetido. Porque ele é importante. Por quê? Não é porque ele é importante. É porque é uma função que já existe, foi duplicada no genoma e aí foi criada uma função de novo. Ok, uma função foi criada do início. Uma função específica, então, digamos, a transposição de um lipídio do citoplasma para o meio extracelular é uma nova função. Porém, a função de transposição de lipídio ponto é uma função que já existia na célula. Então, ele com certeza, assim, certeza absoluta, gente. Isso é uma coisa que a gente não precisa nenhum Einstein para saber. É uma proteína repetida. Ela foi duplicada e essa função foi adicionada. Ela provavelmente ganhou algum domínio de esporte para a membrana e aí foi criado esse sistema que a gente está procurando. Por que eu estou falando isso? Pra gente não pensar que ela. E aí foi Só o que porque o João tava. repetitivo ela não presta, tipo... Exatamente, não. O que a gente tá procurando é um elemento repetido, entendeu? Entendo. Então foi criado foi adicionado um novo domínio numa proteína que já existia, e aí foi criado isso. Então, já existia alguma proteína que translocava, por exemplo. Imaginem o seguinte: nas outras algas que a gente estava falando, os lipídios eles são estocados em pequenas vesículas. Sim. Provavelmente isso também existe ou seja, existe uma translocação, ou translocamento, não sei qual é a palavra, do citoplasma para essas vesículas. Sim. Então provavelmente esse gene foi duplicado, e aí ele, ao invés de translocar para a vesícula, ele transloca para fora, né? Para o meio extracelular, exatamente. É porque meu insight, eu entendi o seu insight, eu não tinha percebido isso, mas assim, o insight que eu tava tendo é que tipo, tem alguns genes que são repetidos porque eles têm importância em relação a vantagens adaptativas, tipo, que são... Se você não tiver aquele gene, ele é incompatível com a vida. Então, normalmente você tem essas repetições gênicas para garantir que caso você perca uma cópia desse gene, você tenha outra ali para manter aquele espécime vivo. Isso Sorte. Mas isso aí depende muito, Paulo. Isso é uma afirmação muito... Você está vislumbrando muito, porque imagine, se nos eucariotos a gente tem uma taxa de correção altíssima, não faz sentido eles terem um backup de gene, sacou? Se o gene ele tá duplicado, ou de fato ele não faz diferença nenhuma em ser duplicado, e aquela duplicação perdurou durante as espécies, durante a evolução, ou aquela duplicação tem uma função muito importante. Mas é exatamente esse o ponto. Entendeu? Ela tem uma função muito importante. Tipo... Não, mas não é que tem uma função muito importante de ter um backup. Não, é porque ele tem uma função muito importante sendo duplicado. Ele precisa de dois para funcionar. Entendi. Não é porque assim, eu vou deixar outro aqui de backup e se um der errado, eu tenho esse outro. Não, é porque os dois são importantes. Entendeu? Você precisa dos dois alelos, ou das duas cópias, ou dos dois, qualquer coisa que seja. Entendeu? Entendi. Mas isso que o Breno tá falando, que esses são os elementos duplicados, o próprio artigo fala, né? Porque nem todo elemento duplicado é, tipo assim, coisa besta, né? Por exemplo, ele fala aqui sobre estonas, né? Que são, tipo, tem vários tipos de estona, eu não sei falar se vários tipos de estona, vários, sei lá, genes de estonas e das tuburinas,
que são, tipo, alguma coisa de transposons, né, associada a transposons, então, tipo, essas são coisas importantes, né. Eu só tava falando esse negócio da gente marcar os elementos repetitivos, porque foi o step 1 que eles colocaram ali, quer dizer, foi primeira coisa que eles anotaram, por isso que eu tô falando, assim, nem sei se tem mas ordem. Por que a gente marcaria os elementos repetitivos? Tem um motivo. Tipo assim, mais prático do que biológico. Não ter que ficar alinhando a mesma coisa, tipo, várias vezes. Imagina que você tá anotando, pega lá no seu laboratório um monte de reagente. Sim. Você tem 50 etanol 99%. Em vez de você fazer uma ficha para cada etanol 99%, sim, daí você fazer 50 fichas, você faz uma e anota 50 vezes. 50 unidades. Para isso, é válido. Entendo. E também, se for o caso, você está querendo ver esses dados, né? Eu queria fazer uma correção, porque eu achei esquisito o que o Paulo tinha falado sobre gaps lá. Eu falei, gente, o que é isso? Não. Qual a diferença entre um contigo e um scaffold? Que eu falei hoje mais cedo. Um contigo e um scaffold. Eu não sei, né? Ao meu ver, o scaffold é a soma dos contigues e, tipo assim, tem uma média, né? Por exemplo, se apareceu C 90%, provavelmente naquela região é um C. Né? Não, isso é outra coisa. Então, isso é consenso. Entendi. Já embolei. Então, a primeira parte estava certa, a segunda... A outra tá errada. Isso, mas a primeira estava certíssima. O scaffold é quando você pega vários contigos e junta eles. Deixa eu falar, mas o que é um contigo? É uma read? Não, um contigo não é uma read. Um contigo são várias reads juntas. Então vamos supor, você tem 10 reads. Você juntou 3 delas. Um contigo. E daí, das outras 7 que sobraram, você juntou outras 2. Outro contigo e fez a mesma coisa que as outras 5 que sobraram. Esses contigo de 3 e o contigo de 2 são apenas 2 contigues. No entanto, o scaffold são 5. Então, você pegar a primeira de 3 e a outra de 2, juntou, é um scaffold. Entendeu? Um contigo são várias reads juntas. Às vezes é uma read só, quando a gente está falando de long read. Mas normalmente são várias reads juntas. E um scaffold são vários contigues juntos. Entendi. Quando você falou, tipo, a diferença entre contigs e scaffolds, eu pensei, tá, é um gap que existe. Afinal de contas, os scaffolds são maiores que contigs, fazem parte, né? E podem haver... quando você está montando um scaffold, pode ser que tenha uma parte que você não consegue colocar lá, mas você sabe que é naquele scaffold porque faz parte do mesmo cromossomo, sabe? Genes que a gente já conhece, que faz parte do mesmo cromossomo há muitos anos, quando a gente está falando de humano, né? Antes de sequenciamento, a gente já sabia genes que faziam parte de cromossomos específicos. Então, pode ser que exista isso. Mas isso não é o gap que ele está falando. Quando a gente fala gap em biologia molecular, o que a gente quer dizer? Uma região comunicante? Não. Mais alguém? São regiões de alta complexidade que não acontece a leitura, não sei, por algum motivo? Tipo, não precisa do motivo. O motivo tanto faz. É um buraco, né? Exato! Tipo... É perfeita, precisamente. Não, tipo assim, se você tem vários Cs, como você vai saber que é 100 Cs ou, sei lá, 200 Cs? Isso tanto faz. Se você tiver uma long read, você pode sequenciar 200 Cs. Mas se você tiver uma curta, é impossível, né? Não, mas mesmo longo você vai ter gaps. Entendi. Gap é quando tem uma base ali, você não sabe qual que é. Correto? Correto. Ou não tem uma base ali. Né? Ou, tipo, parece que tem, mas na verdade não tem. Quando ele fala aqui de porcentagem de gap, ele quer dizer isso. Aí ele falou que N é porque N está representando qualquer um dos 4 nucleotídeos. Entendeu? É só dando uma voltada, porque o gap é gap mesmo, é o mesmo gap de quando você tá alinhando as coisas. É um gap. Uma coisa que não tá lá. Ficou mais claro? Ficou. Sim.
Eu só falei isso porque eu falei, tinha alguma coisa ali atrás, eu falei, gente, calma, tem alguma coisa tirando aqui que eu não tô entendendo. Aham. Mas é isso. Nesse caso específico, ele quer. Aliás, em qualquer caso, na verdade, é isso. Beleza. Ok? Uhum. Sim, Sigamos. Aliás, Laene, Gabi e Maíra, estamos bem? estamos vivas? Sim, Sim. tô tranquila essa parte. Ok. Aqui, só uma coisa, voltando no. Ai, como que é? Nesses elementos repetitivos, que justamente que o Breno falou que as nossas. O nosso alvo provavelmente é um elemento repetitivo. Talvez seria interessante a gente ver essas ferramentas, né, para procurar esse tem repeat master, o blast, eu também não sei usar como que vou procurar elementos repetitivos. E esse cross-match, sei lá. Acho que Mas o acho que Breno, vale a mas o pena a Breno, gente dar uma o João olhada. acabou de falar que, tipo, você pega o genoma e compara com ele mesmo. Não é isso? Tipo, você tá tentando entender qual é o software que a gente vai utilizar pra isso e como que ele funciona pra isso. É isso que você tá perguntando, Yala? Não, eu só tô falando pra gente dar uma olhada Ah, nesses, tá. Nesses nesses daqui. softwares. Beleza. Alguém pega ele e coloca no Notion, porque, tipo, pra mim sair do artigo Peraí, seria deixa eu ver melhor. aqui. Não, eu só tô falando isso, mas Não, eu talvez a gente concordo. não precise fazer isso, né? Não, seria válido a gente entender pelo menos como um deles funciona, porque a gente utiliza ele como referência para as construções, sei lá, sabe, de anotação genômica que a gente fizer no futuro. Se a gente Blast, precisar fazer, eu acho cross, válido. match e o repeat Tá, uma coisa que eu achei interessante foi isso aqui. master. Tá, gente, uma coisa que eu achei interessante foi esse gráfico aqui, porque ele afirma que existe uma proporção, tipo, uma proporção, né? Então é uma reta linear de crescimento que existe entre o tamanho total do genoma e o tamanho médio do gene, daquele genoma. Então ele diz que normalmente, quanto maior for o tamanho total de um dado genoma, proporcionalmente maior também vai ser o tamanho médio dos genes daquele genoma. E por que que isso, pra mim, assim, pelo menos no insight que eu tive, por que que isso é importante? Justamente porque, como a gente falou naquele início, né? Tipo, sobre o L50, o N50, né? Como que você, ou o tamanho, como que você vai saber se o grau de fragmentação ele tá de acordo com o tamanho médio esperado daquele gene. Você pode fazer isso de várias formas, você não precisa deduzir nesse gráfico, né? Se você tem, por exemplo, uma espécie filogeneticamente próxima e ela é conhecida, você tem a caracterização daquele genoma e dos tamanhos esperados dos genes, você faz uma aproximação, você consegue entender. Mas eu achei assim esse gráfico bem interessante e intuitivo, porque ele diz muito sobre os processos que você pode utilizar para escolher um sequenciamento também adequado. Então, meio que isso. Então, aqui ele mostra, né, como mais uma vez, o crescimento do médio dos genes em Só não proporção. tem algo aí, né? Depois Não tem. Deixa eu ver se tem. eu fiquei 2 horas Tem olhando peça, isso tem aí. plantas mesmo. Uhum. Planta invertebrado. Sim. Não sei se. E fungo, assim. Não, eu acho que essa Volvox carteri é uma alga. Cadê? Procura aí, bota aí no Google. Peraí. Aí, Volvox carteri. Volvo. Volvox eu tenho certeza absoluta que é um É uma gênero de espécie alga. de Aí, alga é uma mesmo. alga. Eu não sei porque que eles colocaram como planta ali, né? Mas enfim. Ah, é verdade. mesmo. Nossa, que interessante. É Racismo. porque se eles colocarem viri de planta. Ah, Não, se eles colocarem viri de planta, aí tá certo. É porque viri de planta é tipo plantas verdes. E aí entra tudo que é verde. entendi. Tudo que é verde dentro de um clado específico. Tipo euglenas e etc., que são de endossimbiose secundária, não entra. Uhum, entendi. Mas aí só tem plantas, eu acho. Interessante. Tá escrito só plantinhas. Então, assim, isso serve como orientação mesmo. De se você tá procurando, sei lá, se você tá fazendo uma anotação de algo que você não conhece, que você nunca viu na vida, que não tem nada.
e você está procurando, sei lá, sequenciar, usar uma técnica de sequenciamento, e como que você vai determinar se aquele N50 é ou não adequado para o sequenciamento que você fez, a gente pode utilizar mais ou menos esse processo aqui que a gente sabe. Então, log do tamanho do genoma está diretamente associado ao tamanho do O gene. tamanho médio dos genes, o tamanho médio Uhum, sim. Então, acho bem Bom legal. saber disso. Então, ele vai falar aqui sobre as questões de, né, obtenção das ORFs e tudo mais, que a gente já fez, mas enfim, para quem está chegando, a Laene que está chegando agora, eu acho que seria interessante a gente falar o que são essas janelas de leitura, né? Tipo, então, como ORFs são janelas de leitura, e essas janelas de leitura, elas podem ser elas são determinadas normalmente entre um códon de parada e um códon de início e um códon de parada. Por quê? Porque normalmente entre esses códons a gente tende a ter uma sequência funcional, né? Que é o próprio gene ali, uma sequência funcional que a gente está procurando, seja aquilo ali o que for. Não necessariamente isso ocorre porque a gente tem os pseudogenes. E uma das perguntas que eu queria até fazer em relação a isso é como que a gente consegue, depois que a gente tirou as ORFs, saber o que é gene de fato e o que é pseudogene. Tipo, se tem promotor ou não dentro dessas duas janelas, entre essa sequência funcional da janela de leitura. Eu tô chutando, porque é uma dúvida que eu tenho. Não, depende, porque, por exemplo... Fala, Juliano. Não, eu já trabalhei especificamente com... Vocês estão me ouvindo agora? Tô, aham. Tá com barulho de ventilador? Tá, né? Um pouquinho, Não. mas bem pouquinho, lá no fundo. Não dá pra perceber. Então tudo muito, bem. não. Aham. Tudo bem. Beleza. Pseudogenes, eles podem se expressar de diversas maneiras. O grande ponto, onde todos eles convergem, eles não são funcionais. Uhum. Então, não ser funcional, então, isso não quer dizer muita coisa. Porque é o seguinte, ele não é funcional, mas quando a gente olha para ele, a gente sempre está falando a nível de genoma. Então, não interessa se ele digamos, se ele é transcrito e traduzido. Se ele é truncado e não funciona, ele é um pseudogene. Então, digamos assim, você tem uma cópia do gene, que claramente ele não tem um promotor, não tem elementos regulatórios, mas você vê que tem um gene ali, sabe? Ele foi duplicado, mas ele só foi duplicado sozinho, ele não foi duplicado com os elementos regulatórios. Entendi. Ele é um pseudogene. Ele foi duplicado com os elementos regulatórios, mas ele só tem 100 aminoácidos quando a proteína original tem 300. Ele é transcrito, ele é traduzido, mas ele gera uma proteína truncada que é o bictina, ele só entra na via de ubictina, ou seja, ele é degradado. Sim. É um pseudogene, entendeu? Entendi. Então você tem diversos níveis de pseudogene e todos eles convergem para uma coisa que não é funcional, independente se chega a nível de proteína ou não. Entendo. Então, ou beleza? seja, em alguma parte do processo de regulação, por exemplo, ele não chega a ser funcional, porque aquele processo não dá continuidade. Não tem a ver com regulação. Entenda, ele pode ser regulado normalmente. Ele pode ter todos os elementos regulatórios de início e de final. Mas se ele só tem uma parte da proteína, ele não é funcional. E é um pseudogene. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, a gente tem várias formas de tirar as ORFs, que são as janelas de leitura aberta. Normalmente, a gente pode definir o tamanho mínimo das ORFs. O tamanho mínimo das ORFs é interessante porque você determinar com um valor um pouco mais alto, porque, obviamente, se você está procurando um gene entre cada uma dessas ORFs, esse gene vai ter um tamanho mínimo esperado, de acordo com o tamanho total daquele genoma. Então, até para isso, eu acho que isso pode servir de alguma forma como referência para você determinar o tamanho mínimo das ORFs. E você não ter ORF que não tem nada ali, que não tem informação que você está procurando. Então, você consegue determinar tamanho mínimo e tudo mais. Você também consegue determinar ORFs que não necessariamente começam com um códon de início e um códon de parada, mas você pode colocar como, por exemplo, entre 2 códons de parada. São, assim, configurações do próprio software mesmo. Eu não entendo por que isso, porque para mim, tipo, você
determinar uma ORF entre dois códons de parada, tipo, você vai pegar a região, não sei, você pega a região reguladora, mas a região codificante, é outra dúvida que eu tenho. Porque tá ali como configuração, mas eu não vejo por que fazer isso. Alguém sabe? Tipo, ficou clara a minha pergunta? Sim, repete aí, por favor. Então, Não porque entendi. no software, quando a gente vai vai configurar o software para tirar as ORFs, por exemplo, no ORF Finder, no próprio meu Deus, esqueci o nome do outro, enfim, no Emboss, por exemplo, Emboss, você consegue configurar como que é a sua ORF, que tipo de ORF que você está querendo procurar. E você pode procurar ORFs que são janelas abertas que começam e terminam entre um códon de iniciação e um códon de término, ou que começam em um códon de término e outro códon de término. Então são dois códons de término. E eu não entendi porque essa configuração estava disponível. Qual que seria a vantagem de você, ou a vantagem de você fazer isso? O que você encontraria ou não fazendo isso? E eu não cheguei a uma conclusão. Então, assim, fica a minha dúvida em relação a isso. Bom, então, Paulo, na realidade é autoexplicativo. Então, digamos, se você sai de um ponto de término de uma proteína, Aham. você vai sair de um códon de término de uma proteína, e você só termina no outro códon de término de uma outra proteína, você vai pegar todos os elementos regulatórios e Mais vão o- estar no meio do caminho. entendi. Mais a parte funcional. Mais a parte funcional, exatamente. Entendi. Então, o que que você vai ter? Você vai ter. E aí, se você está tratando de genômica, Uhum. você não está trabalhando com proteína, você quer entender quais são os elementos regulatórios, você quer saber quais são os promotores. No caso de eucariotos, quais são os enhancers, quais são os insulators, toda a parafernália que está ali antes do gene. Uhum. E aí você vai pegar tudo isso antes, além, obviamente, do gene. Entendi. E quando você pega a sua parte funcional, autoexplicativo, você só vai pegar a parte que é transcrita e traduzida. Entendi. Ok. Então, depois que a gente obtém as ORFs, a gente vai fazer o processo de alinhamento. O processo de alinhamento ele pode se dar de diversas formas, né? Porque ele se dá por processo de comparação. Se você pegou, por exemplo, a ORF pura, que vai estar, no caso, ela não vai estar transcrita, você pode comparar os nucleotídeos com outros nucleotídeos do banco de dados. Ou você pode traduzir isso aqui, sei lá, e fazer uma sequência de aminoácidos com os ORFs e comparar com sequências de aminoácidos de proteínas do banco de dados. Alguém pode dizer, ou alguém pode chutar qual é a vantagem de você pegar as ORFs puras sem ser traduzidas e quais são as desvantagens a depender do que você está querendo encontrar? É uma pergunta aberta mesmo. Eu não entendi, nem entendi a pergunta. Tá, quando você tirou as ORFs e você vai fazer o processo de alinhamento, o processo de alinhamento dá como? É você pegar aquilo que você obteve e comparar com o banco de dados, né? E ver que é Sim. igual. Correto. Então, só que tem maneiras de você pode comparar coisas diferentes. Por exemplo, você pode pegar a ORF pura, que não tá, por exemplo, que não foi traduzido em aminoácidos, em sequências de aminoácidos, e comparar com sequências de nucleotídeos, né, do banco de dados e ver o que vai alinhar ou não. Mas você também pode pegar as ORFs, traduzir as ORFs ali em aminoácidos e comparar esses aminoácidos diretamente com aminoácidos de sequências de proteínas do banco de Sim. dados. Vocês veem alguma vantagem ou desvantagem nesse processo? E você falou as vantagens todas. Você pode transcrever e traduzir. Então você pode tentar ver com o RNA-seq, né? O que traduziu. Pode ver as proteínas. Mas o negócio vai ser
o interessante também que você pode ver a Processamento. proteína e o processamento da proteína, né? exatamente, O que, esse que é o é ponto. splicing, o que Isso, o não que é, exatamente, era isso que o eu que, queria. que é tipo introns, né? O que, que é exons. Sim, então, essa foi realmente uma pergunta aberta mesmo, porque a vantagem que eu vejo é justamente essa. Tipo, Agora eu não sei desvantagem, não sei. não, a desvantagem é que, tipo, se você pegar a ORF pura, você não vai entender como que se dá o processamento. Eu acho que em alguma medida isso é importante, né? Porque o splicing alternativo gera proteínas alternativas. Então, muitas vezes você pode ter ter um ponto cego ali nos produtos que você está obtendo, porque você não está considerando o processamento que está ocorrendo. Então, ficou claro? Tipo, faz sentido o que eu tô falando? Perfeito, não, isso é perfeito. Vocês tiveram a interpretação perfeita. Não, O beleza. ponto também que a gente tem que levantar também é que é o seguinte, esse tipo de dado a gente só tem com estudo em vivo e com cultivo de celular, entendeu? São coisas que realmente só tem como ser feitas com dado de bancada. Então você vai fazer toda a proteômica e você vai aliar com a genômica. Então você faz esse sequenciamento do genoma, você faz toda a proteômica, ou seja, você faz todo o sequenciamento das proteínas daquela célula em vários momentos, e aí você vai atribuir, ó, essa proteína vem desse gene, e essa proteína também vem desse gene, mas ela é diferente. Não é uma coisa que a gente vai conseguir ver só com dados genômicos e bioinformáticos. Entendo. Uma pergunta, tem um banco de dados com proteômica, RNA-seq, Mas de a Brown? RNA-seq também não vai. A RNA-seq também não vai dar. Proteômica, talvez o que dê essa informação seria o UniProt, ele já dá. Então, toda vez que você acessa um gene, se você já tiver os dados de. Se você já tiver esses dados que eu falei, eles vão estar lá. Entendi. Então, só outra pergunta, né? Aproveitando aqui. Então, a gente vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que fazer esses dados de bancada, não para fazer as nossas anotações da melhor forma possível? Ou não? Condições. Sem condições. Continua. Não tem. Então, tipo, a nossa qualidade da anotação não é a anotação, é uma suposição, né? Mas toda anotação é uma suposição, né, amiga? Porque você precisa confirmar experimentalmente se aquilo que está sendo ali. Se você confirmou experimentalmente, é uma anotação. Não. Se não confirmou, é uma. Não. Mas Não, vamos lá, tem uma... Não, é o Ao contrário, contrário. a anotação é bioinformática. Exatamente. A anotação é uma confirmação suposição. e a confirmação é na bancada. Entendi. E tem outra coisa também. A gente não tem nenhum interesse no proteoma disso. A gente tem interesse em algumas proteínas. Sim. Isso, você não quer saber todas as proteínas que ela está sendo produzida naquele momento. Tá. A gente tem interesse em algumas proteínas. O que a gente pode fazer na bancada é expressar essas proteínas. Inclusive, a gente provavelmente vai fazer isso, né? Tipo, com parte do trabalho. Sim. E talvez seja a única coisa de laboratório que a gente consiga fazer. E tá tudo bem. Tá? Não é um problema. Mas quando você fala que a gente vai chegar um momento que a gente não vai conseguir melhorar, sim, realmente precisa da bancada. Mas quando eu falei sem condições, é dinheiro e tempo. Sim. Tá, outra dúvida que eu tenho. Quando a gente termina o alinhamento e obtém as proteínas que foram alinhadas, ocorre, por exemplo, de... Não ocorre, não. Eu acho que a minha pergunta não faz muito sentido. Por exemplo, uma proteína não alinhou com nada. E aí, não alinhou com nada. E aquela sequência, então, a gente não sabe o que ela é. Mas e se por acaso ela fizer parte do processo de estudação do que a gente está precisando? Como é que a gente entende o que aquilo ali é a partir daquilo que não ligou, né? Tipo, como que a gente chega no resultado de que aquilo ali é importante? Porque não alinhou com nada. Mas faz parte da via com knockout. A gente teria que fazer experimentalmente também, então. Entendi. Isso. Você faz o knockout, aí a visualização parou, pronto. É isso aí. Entendi. Ok. Tá, então torcer, né? Pra a gente não ter que precisar fazer isso. Mas enfim. Então aquele negócio da gente planejar nossos gastos, talvez seja interessante a gente olhar a viabilidade de fazer nocaute de algum gene, né? Sim. Eu fiquei pensando. Isso eu acho até que a gente consegue, sabe? Porque
Acho que a gente tem estrutura, e principalmente usando, tipo, CRISPR predição e tal, ou então até enzimas de restrição, se for o caso, e caso não, Uhum. acho que rola. Entendi. Tá, então alguém ficou com alguma dúvida aqui, galera? Alguém ficou, tipo, com qualquer dúvida, qualquer uma, seja nos termos técnicos, seja no que a gente falou, seja em qualquer coisa. Eu vou mastigar isso e depois com certeza vou ter dúvida, né? Mas Aham. Eu também tô tendo, tá vindo aqui tudo agora. Eu tenho uma dúvida que eu acho até um pouco básica, mas que eu não consegui absorver, Uhum. que é a diferença entre a porcentagem de similaridade entre as sequências e com a porcentagem de identidade. Qual que é a diferença entre as duas? Boa pergunta. Porque eu li, tem um conceito na página de baixo. Tem um conceito explicativo, mas Tu tá não sei falando porque no eu não artigo? consegui No artigo entender. mesmo? É, no artigo, nessa página aí de baixo, no fim dela, No fim tem dela. até o conceito, mas eu acho que isso não entrou bem na minha cabeça. Tu tá falando nessa parte aqui? Tipo. Não... Uhum, Ah, no tá, cantinho, pensei. É aqui. que fala da Achei. diferença Aham. de similaridade e de identidade. Ah, sim, certo. Isso aí é fácil. Similaridade, assim, eu não entendo muito bem como é que isso é traduzido a nível de 4 letras. Por que eu tô falando de 4 letras? A, T, C e G. Uhum. Quando é proteína é mais visual. O que acontece? Quando a gente tem uma sequência que é idêntica a outra, ou seja, ela é igual. Então, na posição 20, eu tenho uma isoleucina na proteína A e na proteína B, na posição 20, eu tenho uma isoleucina. Ou seja, nessa posição, as sequências são idênticas, certo? Uhum. Quando a gente está falando de similar, então a gente está indo para um outro nível, que é similar. Ele não é igual, ele é similar. Então, geralmente, essas posições, elas têm uma similaridade que pode incorporar, principalmente em proteína, diversos âmbitos. Então, por exemplo, uma lisina. Lisina é um aminoácido, nem todo mundo, acho que ninguém vai, assim, de cabeça vai saber o que é uma lisina, mas a lisina, ela é um aminoácido que tem vários carbonos, ela é bem longa, e no final ela tem nitrogênio. Ela é polar no final, mas ela é um aminoácido longo. E se você pegar uma outra, tipo, uma leucina, digamos, uma leucina que também é longo, mas não é polar, elas são similares do ponto de vista que são aminoácidos longos. Se você pega dois aminoácidos que são polares e compara uma serina, não, vamos dizer, uma serina e uma treonina, são dois aminoácidos curtos, são similares. Você pega uma lisina e uma arginina, são dois aminoácidos polares, são similares. Ficou claro isso? Ou seja, as propriedades desses aminoácidos são parecidas, mas não são Isso. iguais. E aí, Não são iguais. e aí isso pode impactar no enovelamento dessa proteína, na conformação e sua questão funcional, correto? Aí você foi um pouco longe, eu só tô dando o conceito de Não, similar eu e entendo. É idêntico. porque, tipo, pra mim, quando a gente fala de Não identidade, necessariamente. Pode mudar absolutamente nada. Não Porque, por pode mudar exemplo, nada. entendo. se eu estou falando de uma globina, a Aham, globina ela tem uma região que é completamente inacessível por qualquer coisa. aham, Porque ela é um entendo. globo, né? As globinas, né? Sim, Essa região que não é acessível, tipo, que não está disposta ao meio, menina, você pode ter uma similaridade completamente diferente lá, que a estrutura pode se manter a mesma, entendo. sabe? Aham. Então, Vai depender aonde mas ocorre a a ideia. similaridade na sequência, então, por exemplo. Exato. A única coisa que você sabe é o que o Breno falou. Aham, entendo. E já tá ótimo. Sim, Foi a Gabriela que perguntou, né? Então você entendeu, né? Entendi, agora deu pra entender. Pronto, é isso. beleza. Similar e que é Deu. similar. Eu acho que seria bom a gente ler com relação a TCG, porque eu não sei, mas provavelmente deve ter alguma coisa a ver com quais são os aminoácidos, quais são as bases que são parecidas uma com a outra. Se você tem uma substituição, por exemplo, de pirimidina com pirimidina, sabe? Aham, E purina com purina. Provavelmente deve entrar nesse sentido de similar. entendi. Alguém mais tem outra dúvida? Então, eu vou dar continuidade. Então, ele vai falar sobre as ferramentas que nós temos de bioinformática para fazer o processo de alinhamento. E aí, para quem não conhece, nós temos o Uniprot, o SwissProt, que eu não sei o que é isso aqui, nunca ouvi falar desse SwissProt, mas tem uma barra, é a mesma coisa? Não sei. Enfim, e para obter mesmo um score de sequência de proteínas por meio dessas ferramentas, né? E a gente tem um NCBI de taxonomia, que é para você fazer, por exemplo, a comparação de proximidade dessas sequências que foram alinhadas. Como que elas estão, tipo, se elas são divergentes, convergentes, enfim, isso. E
Depois a gente tem o processo de predição genômica. Então, tipo, o gene que foi anotado sendo comparado com o gene que bateu no banco de dados. Vejo problemas aqui, assim, não sei se faz sentido, mas como nem tudo alinha, normalmente, né, a gente pode ter um alinhamento bom ou um alinhamento ruim, em termos do quanto alinhou. Então, não necessariamente todo alinhamento ele vai indicar o que aquele gene que a gente obteve no processo das ORFs correto ou eu estou enganado? É isso que eu cheguei. Eu buguei na pergunta. Não, por exemplo, nem tudo vai alinhar. Então, tipo, o que você encontrou nas ORFs ali, aquelas sequências que estão ali dentro das ORFs, que a gente assume ser uma parte funcional, não necessariamente vai ter a sua função predita pelo alinhamento, porque como nem tudo alinha, o grau de identidade daquilo que foi alinhado não é suficiente para predizer a função da proteína que a gente obteve nas ORFs. Aliás, da proteína não, da parte funcional que a gente assume que a gente obteve nas ORFs. Correto? Não, você tá certo. Você tá certo, é isso mesmo. Tá, beleza. Mas eu só vejo problema ali, porque, por exemplo, já falaram comigo que a gente vai ter não tem coisa para fazer na bancada, algumas coisas, né? Uhum. Mas, por exemplo, será que tem... ai, deu branco aqui. Qual que é o conjunto de RNA mensageiro da... Qual que é o nome disso? Transcriptoma. Não tem banco de dados disso, então a gente não pode fazer esses alinhamentos? Tem tudo no NCBI, sabe? Ele tem transcriptoma, tem proteoma e tem genoma. Não tô falando que tem da B. Brown. Mas... sim. E, assim, normalmente, para cada grupo de organismo tem o seu, né? Que nem eu falei, tem o Plasmodb para plasmócito, tem, não sei, um lá para HIV, que daí só tem HIV, tem o TripDB, que é para tripanossoma, leishmania e tal. Então, e no de algas tem aquele JBCWYA que a gente... Eu não lembro o nome, JBI? JBL. JGI? Sei lá. JGI. Isso, é essa mulher mesmo. JBL é o somzinho JBL ali, coloca ali, né, e já vai pro churrasquinho. Tem aquela mulher lá que tem isso. Provavelmente, se tiver, tem no JGI, no ZIGS. Se não estiver lá, provavelmente também não tem no NCBI. Eu falo provavelmente porque normalmente as pessoas que trabalham com os mesmos organismos tendem a trabalhar com a mesma comunidade, né? Para facilitar o processo de todo mundo. Mas pode ser que tenha algum paper que falou, eu não vou depositar lá. Ou então pode ser que eles não falem, eu não vou depositar no NCBI, querem saber, vou publicar aqui numa revista que não se importa, tá? Sim. E vou deixar no meu negócio, não querem saber. Provavelmente vai ser trabalho bosta. Mas, assim, ou então uma pessoa que é muito neurótica. Mas provavelmente você tem no JGI, que eu imagino que, assim como os outros bancos de dados, deva ser atualizado pelo NCBI, né? Que daí você faz o seu, deposita no NCBI. Esses bancos de dados, normalmente eles são atualizados toda semana, alguma coisa assim. Automaticamente, né? Não fica uma pessoa lá, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui se aumentou. Aumentou, não. Vai atualizar automaticamente e vai ter lá. Não sei se é o caso do JGI, porque ele parece bem doido e esquisito. Mas eu não gosto dele, nem do layout. Mas se tiver, vai ter lá tanto transcriptoma quanto proteoma. E também tem o que o Breno falou, né? Se tem no Uniprot é porque provavelmente estava em algum... A gente fez aquela vez, né, as ORFs com algumas proteínas do Uniprot, né? Então a gente tem pelo menos uma evidência. Eu não sei, eles chamam ali de evidência ali na frente, mas depois ele fala que eles utilizam tipo clusters de evidência para falar que aquele gene é aquilo mesmo que você está pensando, né? Então, eu só tô perguntando isso mesmo, porque aí vai dando mais, eu não sei como que fala, dando mais peso, né, para aquilo que a gente tá achando.
Não sei. É mais provável que aquilo seja real, por vários motivos diferentes, né? Uhum. É isso, porque a gente conseguiu fazer o alinhamento só com aquilo. Como é que é o nome dos dados, Yala? Esqueci o nome. Tem um dado lá que a gente baixou. Que foi É o revisado. Revisado, isso. Os não revisados a gente não conseguiu rodar no Google Colab porque ele fica muito tempo e ultrapassa o período e cai, exatamente. Então, provavelmente, eu não consigo fazer no meu computador porque o meu SSD tá cheio. Apesar de que eu tenho o subsistema Linux já instalado nele. Mas não tem espaço. Então, provavelmente, a gente teria que fazer, sei lá, no outro computador aí. Que alguém que puder fazer. Ou usar o Sagarano para fazer esse alinhamento mais rápido. Porque foram mais de 12 horas para fazer o alinhamento. Então... Eu acho que não tem problema usar o Sagarano, não. Eu acho que é de boa. Problema, não é de boa, né? Porque, tipo, se for o caso, vocês ou me cobrem ou cobrem o Breno. Sim. Em algum momento. Deixa a gente rodar lá. Porque deu muito tempo. Normal, principalmente porque genoma é muita coisa contra muita coisa. Então é comum. Entendi. Tá, então a gente... Deixa eu ver se... Porém, se vocês tiverem interesse em fazer de uma forma diferente, a gente também pode. Como? Que tem alguns modos de comparação. O Breno, que esteve na aula mais podre que já existiu na face da FMG. Tô brincando, Breno, se você ama o Marcos, tem um problema aí. Mas ele fala de vetorização do gene, e na verdade ele só fala de proteína, né? Mas tem muito algoritmo tem muito programa que usa algoritmos de comparação de vetores, que é extremo e infinitamente mais rápido, só que o que o Marcos mostrou pra gente foi de clusterização. E nesse caso não precisaria clusterizar, né? É só comparar mesmo e pegar os valores mais altos. Daria pra gente fazer assim também, sabe? Que é infinitamente mais rápido. Mas aí eu gostaria que vocês dessem uma revisada na literatura mesmo, quando comparado com BLAST. Porque eu nunca usei para anotação. Eu já fiz para clusterização, já fiz para desenvolvimento de... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Árvore genealógica. Olha, eu vivendo ali em 1930, conversando com a Mendel, de filogenia. E funciona muito bem, tem um resultado muito positivo e é extremamente mais rápido do que alinhamento. A gente também poderia tentar fazer dessa forma, mas eu acho que para fazer dessa forma, eu recomendaria dar uma lida, porque eu nunca fiz para anotação, né? Nunca usei isso. Sim. E por último, sim, eu só queria que o Breno falasse para ela não fazer a aula do Marcos. Muito obrigado por entrar aqui comigo, porque ela não vai aprender nada. Não que você não é incapaz de aula, é porque o Marcos, Deus me livre. A sorte dela, a sorte da gente, né? Porque eu também cursei, que pelo menos foi EAD. Não sei se você pegou, mas eu peguei no semestre. Nossa! Eu peguei uma graças a Deus, foi péssimo. É ruim assim, gente. E aí então ela me chamando vou desmatricular. Agora eu tô feliz, porque, tipo, aí ela me chamando pra fazer a Não, ele é muito legal, gente. Ele é muito legal como pessoa, sério. Como pessoa. Ele é muito legal, sério mesmo. Mas como professor, ele viaja demais na maionese e você perde muito tempo. Entendi. Gente, de verdade. Eu detestei até a avaliação dele, sabe? Ele não avalia seu código, tá ligado? Se você faz uma coisa diferente, ele ignora. Ele só avalia seu texto. Enfim, não gostei. Mas... É bom que eu só faço um texto, né? Não faço o código. Mas daí você não vai aprender nada. Exatamente. Eu vou aprender com a Raquel. Então, isso que eu ia falar, que a Raquel ela tem uma disciplina chamada Tópicos Especiais em Ciências da Computação Bioinformática, que esse semestre ela não teve, mas teve semestre passado e talvez tenha nos próximos, que é o que deveria ser a aula do Marcos, né? Que daí são revisão de algoritmos de bioinformática mesmo, sabe? Tipo, distâncias de Levenshtein, distâncias de Hamming, as matrizes de substituição de alinhamento, matriz de Pan, Blossom, global, tudo, sabe? Tudo bonitinho. É uma disciplina boa. A do Marcos, menina, desmatricula agora, pelo amor de Deus, você vai perder seu tempo. Só o que a Raquel faz, ela faz bem, né? Ela é fofinha.
Enfim, mas voltando ali, né, gente? Até Só queria as que tu aulas mesmo dela do YouTube falasse. é legal de ver. É muito bom. A Raquel, eu não sei dela como pessoa, eu não conversei com ela pessoalmente, mas as aulas dela são boas. Continuamos. Nossa, a gente desvia muito foco, Muito. gente. A gente tem que parar com isso, mas tudo bem. A gente tá até que pegando coisas bem interessantes, né? Enfim. Tá onde a gente parou? A gente parou aqui, tá? Vamos lá. Então, o que foi falado é que quando a linha, igual a. Eu não sei quem perguntou, mas enfim, a gente vai obter tanto o percentual de similaridade quanto o percentual de identidade. Aliás, de identidade, porque normalmente nem tudo é idêntico, né? Tipo, você tem alinhamentos idênticos em uma proteína que também pode ter partes não alinhadas que são similares. Então, as duas coisas podem existir numa única proteína que está alinhando com alguma outra coisa ali. Então, você tem uma relação entre essas duas métricas, entre essas duas variáveis. Normalmente, quanto maior a identidade, melhor. Mas, porque aquilo provavelmente, né? Aliás, aquilo é mais parecido mesmo com aquilo que você está alinhando. E você tem a questão da similaridade, que ainda que não seja idêntico, é similar em alguma medida, isso pode ter uma influência na função dessa proteína. Porque quanto mais parecido algo é com o que você está alinhando, mais provável aquilo pode ter em relação à sua função. Acho problemático mesmo essa questão de similaridade, mas eu acho que é uma variável muito importante. Já quando você não tem muito disso aqui. Então é isso. Tá, uma coisa que eu não entendi. O que significa clusters de identidade? Porque eu não entendi isso aqui, não. Grupos de identidades em que sentido? Tipo, como assim? Como que você obtém esses grupos? Esses grupos estão relacionados com o quê? Não entendi. Dá um highlight aí pra mim, por favor, Paulo. Dá o quê? Seleciona assim, só pra ver onde Tá. é que você tá falando. Aqui, ó. Meu Deus, eu não vou atender agora, não. Tá, continua. É aqui. Você está colocando próximo tudo que é parecido. Tipo, você está juntando tudo aquilo que é muito parecido. Clusterização, de modo geral, é juntar grupos parecidos. Nesse caso, Entendi. Em escalas de é decrescentes, exatamente mais isso. ou menos, por exemplo. Tipo, entendi. Entendi. Tá, e a vantagem disso é que se você tem partes que alinharam mal, tipo, naquela proteína, você pode pegar como referência os grupos que estão ali ao redor para tentar deduzir a função daquilo que você está procurando, a função do que é aquilo. É isso? É mais ou menos isso? É o que está continuando aí, ó. Clustering has two purposes. First, it groups diverse computational results into a single cluster of data, all supporting the same gene. Second, it identifies a purge redundant evidence. Highly expressed genes, for example, may be supported by hundreds, if not thousands, of identical ESTs. Ok, entendi. Mas aí você tem duas informações, por exemplo, RNA-seq ou outra coisa para suportar a mesma posição que aquele gene mesmo, né? Você está juntando informação, não é isso? Ou não? Não, eu acho que não é isso. Tipo assim, você tá vendo que tem um RNA-seq que está suportando essa afirmação. A proteína está suportando a sua afirmação. Então aquilo provavelmente é aquele gene. Não, quando você está falando cluster, não é Não? agrupar informações diferentes. Você está clusterizando, tipo, elementos parecidos do que você fez lá. Eu tinha entendido isso que a Yala falou, porque, tipo, aqui, ó, tá escrito lá, assim, grupos diversos computacionais resultados em single cluster data. Dados para suportar o mesmo gene. Então, tipo assim, eu entendi que era mais de um dado, tipo, dado de RNA-seq, de proteômica, sei lá. Não tô doida, não, né? Porque isso significa cluster.
Mas ali tá É escrito cluster tem. clustered. Não, sim. Tem um E dele, ó. Clustered. Clustered, after filtering, the remaining data are Juntado. sometimes clustered to identify overlapping alignment and predictions. Você tá lendo essa frase que o Paulo highlightou? Cadê? Highlight Depois de novo. filtrado, Vê aqui. Isso. depois filtrado, os dados que ficaram são unidos para identificar os alinhamentos que overlapping. Os alinhamentos que são Sobrepostos. que sobrepõem. E as predições. Eles são agrupados nesses alinhamentos que são o mesmo. Pera, então não é mais de 2 tipos de data, né? Não. Os dados que sobraram, depois que você viu porcentagem de similaridade e porcentagem de identidade, você filtrou, né? Eles, então, podem ser clusterizados, né? Então, sometimes, nem sempre você vai fazer cluster, para identificar aqueles que se sobrepõem. Olha Tanto só em termos de coisa. alinhamento como de predição. Eu entendi esse artigo todo errado. É isso, gente. Não! Tá tudo bem. Eu vou colocar isso aqui no silencioso. Desculpa, gente. Peraí. Tá, continuando. Eu tinha ficado na dúvida também com isso aqui, mas agora eu entendi. Tá, se você quiser fazer clusters, você faz como? Tipo, qual desses programas aqui? Tipo, alguém já fez cluster com alguns desses programas ou qualquer outro? Eu tenho um programa que eu criei para fazer clusters. Aqueles assim, né? Então vamos usá-lo. Dá pra usar tranquilo. E ele é extremamente rápido. Ele clusteriza 2 milhões. Aqueles assim, né? É aquele que você fez naquela competição? Não, aquele lá é bom também, mas ele clusteriza também. Mas a clusterização daquela parte dele é só uma parte do todo, né? Que aquele, na verdade, é um modelo de inteligência artificial. Esse que eu fiz, ele usa preceitos de inteligência artificial, mas eu não fiz um modelo nenhum, sabe? Ele usa só para clusterizar mesmo. Então, clusterizar nada mais é do que você comparar um monte de coisa com um monte de coisa. E ao invés de você... por exemplo, no Blast ele compara um monte de coisa com um monte de coisa, e daí ele te dá várias informações relacionadas à sequência. A gente não precisa disso para clusterizar. Quando você clusteriza, qualquer coisa, não só sequência, você está comparando um monte de coisa com um monte de coisa e dando um valor de similaridade para aquilo. Agora, se eu tenho 5 dados, 5 coisas, e eu comparo elas com elas mesmas, eu vou criar uma matriz 5 por 5, em que a diagonal é 100%, né? E a parte inferior e superior é espelhado, mas eu vou ter qual é a similaridade entre elas. Se eu quero dizer, por exemplo, dessas 5 que eu tenho, a 1 e a 2 são 95% iguais, a 2 e a 3 são 20% iguais, a 3 e a 5 são 90% iguais, e a 5 e a 2 são 70% iguais. Enfim, igualitárias. Eu vou ter essa matriz de similaridade. Se eu quero clusterizar aquelas coisas que têm mais do que 90% de similaridade, o que eu vou fazer? Juntas, né? Ficam juntos, exato. Isso é clusterizar. Quando eu falo 90% de similaridade, é uma coisa que eu, como ser humano, coloquei esse input. Mas às vezes eu não quero clusterizar aquilo que tem 90% de similaridade. Às vezes eu quero clusterizar em 3 grupos diferentes. Porque eu sei que veio de 3 pessoas diferentes, por exemplo. Sabe, eu tenho amostras de 3 pessoas diferentes. Nesse caso não funciona, mas vamos fingir que funciona. Mas 3 espécies tá. Eu tenho amostras de 3 espécies diferentes. E, gente, o cachorro da minha irmã. E essas amostras 3, toda vez que eu vou em algum lugar, um cachorro decide latir, né? Enfim. E ao invés de eu criar clusters com X porcentagem de similaridade, eu vou criar 3 clusters. E o que ele vai fazer? Vai pegar aqueles que são mais próximos, vão juntar, e os mais distantes vão separar. O nível de similaridade vai variar dentro do cluster, mas eles vão estar separados entre si. Entendeu? Então a gente pode clusterizar de diversas formas diferentes. Não precisa. Não precisa mesmo. Mas dá para fazer. Entendeu? Aqui é um passo que você pode facilmente seguir em frente. Principalmente se a gente tiver bastante coisa anotada. E daí, para que eu vou juntar as coisas que estão overlapping? Não precisa.
Tá. Ok. Então, alguém tem mais alguma outra dúvida? Acho que não. Então, beleza. Nossa, a gente ainda tá na página 4, 5, né? Pois é, eu nem li. Senhor. Mas só que olha só quantas coisas a gente já discutiu. Sim, Não, sim. não quer dizer muita coisa, né? Foi ótimo. Tá, a gente não chegou nessa essa parte aqui. Aham, do ball. Essa parte, peraí. Eu tinha uma dúvida nela. Eu esqueci. Não escrevi, então. Então eu já esqueci a minha dúvida. Eu só sei que eu tinha. Tá, então não tem dúvida aqui. Tipo, tem, mas não sabe. Ok. Ok. Tá. Eu não lembro dessa parte. Peraí. Eu não lembro dessa. Você lembra dessa? Você leu isso aqui, Alan? Eu li, mas eu tô passando o olho de novo. Porque eu não lembro dessa parte. Aqui é o Ab initio Gene Prediction, né? Peraí. Tá, por que diabos a gente anotaria microRNA? Pra entender o padrão de interferência na expressão gênica? É isso? Eu queria saber também, porque a gente já tá anotando tanta coisa que eu tô assim, gente, Eu não onde que a gente entendi. vai Não é o parar? nosso caso. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas se fosse, Não é o nosso como que caso. seria? A nível de Porque dúvida. você quer, se você for anotar, se você quiser conhecer um organismo, Aham, seria bom você anotar tudo aquilo que é funcional nele. entendo. E assim, Normalmente fácil, a né? gente... Rapidinho, só pra... Um comentário muito rápido. Aham. Pense que o microRNA, ele só silencia uma coisa que é complementar ele. Sim. Então a gente já sabe pra onde ele vai. A gente não precisa nem saber, só precisa saber que existe um microRNA que complementa X gene. Só isso. Aham, entendo. Aham. Perfeito. Pode completar, João, desculpa te interromper. Ah, não, eu achei que você estava falando que é com ironia. É fácil querer fazer tudo. É fácil querer. Eu falei, gente, grossa, mas tá tudo bem. Não, eu entendi. É que é o tipo de comentário que eu faria, Breno. Desculpa, eu estava espelhando o meu comentário grosso, estúpido, com você, sendo real. Ok. Deixa eu ver. Tá. Eu não lembro muito disso aqui, então realmente tô lendo. Alguém chegou nessa parte? Alguém de nós chegou nessa parte, lembra? Essa foi uma das últimas partes que eu cheguei a grifar as coisas, mas eu não lembro mesmo, não. Esse Ab initio, eu tô super confusa, né? Porque ele, pelo meu entendimento, é um modelo matemático para você predizer o que aquilo é um gene, né? Para anotar. E, tipo, do zero, você não tá fazendo comparação. Mas o Você Ab não initio tá... é o que a gente tá fazendo desde o início, amiga. Tipo, agora, tipo, desde o início do artigo aqui, faz parte do Ab initio. Entende? Não. Sim. Tipo, É? Anotação genômica. Eu não sei. Não, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Tá. Tem um tópico. Um tópico. Tá. Ab initio. Não, sobe. Ah. Você passou aí, ó. Tá. Ab initio Gene Prediction. Quando vamos predizer genes, primeiramente, 90. Evolutionary Genomes Analysis become the provider fast and easy means to identify genes and assemble DNA sequences. Tá, mas os modelos matemáticos, eles estão embutidos, assim, se eu estiver errado, alguém me corrija. Eu acho que eles estão embutidos em todos os softwares que a gente passou até então para cada uma das etapas da anotação genômica. Não é isso, gente? Ou eu tô ficando louco? Não. Não? Não. São duas coisas diferentes. Por exemplo, você fazer comparações de duas coisas, né? Isso é matemática no sentido de estar alinhando. Mas não tem nada a ver. O Ab initio é o Ab initio, né? Ab initio é você fazer a predição de genes. Predizer genes não é anotar. Tá, mas assim... Vocês conseguem diferenciar essas duas coisas? Sim.
Eu Ele penso assim, explica em algum trecho, assim, ele explica a diferença entre predição e anotação, mas eu não lembro. ele explica, eu também esqueci. Tá, Se Mas eu tenho uma sequência que tem um promotor, Aham. essa sequência, além de ter um promotor, ela tem uma região de iniciador no -10 bonitinho. Além disso, ela tem um ATG e ela tem tudo uns intros e extros, intros e extros, intros e extros, intros e extros, intros e extros. E ela tem o stop codon. Depois disso, ela tem o databox, eu tô falando de RNA-seq, ela tem tudo para... sim, Eu identifiquei um gene. Eu predisse um gene, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo. É um gene. Uhum. Predisse, não disse? Eu sim. falei que gene que é. Não. Não. Você Então, falou que essa é a pode. diferença. Entendi. Eu falei que é um gene, mas não falei o que é. Em um Entendi. desses casos, eu predizo o gene. E agora eu falo, esse aqui, ó, tá vendo esse gene aqui? Eu não me importo com a estrutura dele. Não importo mesmo, não. Menina, esse gene é igualzinho a esse outro aqui. E sabe quem que é esse outro? Pois muito bem, é o colágeno. Entendi. Eu anotei. Aham. Acabei de fazer a anotação, sem necessariamente predizer. A primeira parte do processo de predição de gene já está pronta pra gente. Porque a galera que sequenciou já predisse. Aparentemente eles também anotaram. Mas assim, foi sabe Deus onde é que aquele colocaram? outro. Aquele é outro arquivo, né? Que a gente rodou depois. Exatamente. Aqueles é um arquivo de genes preditos. Qual arquivo você tá falando? Olha só, olha lá, que coisa. Olha ela aprendendo tudo ao faz vivo! sentido. Ao vivo! Mas qual arquivo que você tá falando, amiga? Que eu não tô eu tô voando aqui. Que veio do JGI. Tá. Aham, tá. Tem lá um monte de arquivo. Aham. Aí primeiro a gente fez com. Acho que foi o completo? Nem lembro. Tô na dúvida. Devia ter anotado o que eu fiz? Devia, mas não anotei, né? Eu tô Porque fazendo isso. eu sempre coloco. Eu sempre acho que eu vou lembrar de tudo, mas eu esqueço tudo mesmo, né? Não sei o que eu fiz, então. Mas é isso. Não faço Mas tem nada. o gene lá, né? De predito. Entendi. Olha só. Entendi porque faz mais sentido. Porque ali já tá com todos os genes preditos por eles. E aí a gente faz a comparação tudo lá de cima. Uau! Muita informação. Desculpa. Feliz agora. Nossa, feliz. Entendi. Gente, eu vou ter que sair porque 5 horas eu jogo RPG com meus amigos. Tá, tranquilo. Ai. Vai lá. Eu também daqui a Desculpa. pouco eu tenho que sair porque eu vou no Clube beijão. Poliglota conversar com um povo aleatório. Olha, Hana Haseyo pra você, Me hein? chama pra jogar RPG, eu também quero. Qual RPG que você joga? É E aonde? qual? Agora a gente tá jogando Lancer, que é um RPG de robô gigante. Mas é mó legal, mas gente. é tabuleiro? É online? É o quê? Aham. Online. É de tabuleiro, mas a gente joga online porque a gente não consegue se ver. É. Tem até umas lives no YouTube. A gente Nossa, como normalmente que faz vocês stream. fazem? É isso que eu perguntei. Tem um tempão que eu não jogo por causa da pandemia. Então, Tem tem. um site, gente. Rola Fala, 20. João. Como é que é o nome Rola do 20. site? Isso. Rola 20. Roll 20. Roll 20. Isso. Roll 20. Bota aí. É, Eu também rola- jogo por ele. Eu jogo uma terça-feira Ah, tá. de vampiro e lobisomem. Ah, cara, vampiro é muito bom, meu Deus do céu. Eu amo vampiro a Ai, máscara. gente, eu nunca joguei isso. Achei, Como Roll 20. E tem um- Ai, que era legal. minha mesa de D&D do Gente, Cefet, eu tô lá chocado. atrás. Com isso. E a gente não queria mais jogar D&D. Aliás, eu não queria mais jogar D&D. Eu falei, a gente não suporta mais jogar D&D. Eu não aguento mais. Se eu ver mais Mas, um assim, combate, eu vou sair Tem correndo. vários tipos de modelos de RPG? Como é que é? Tipo, tem vários tabuleiros? Entendi. Tem vários livros Tem, com várias tem as regras histórias. Tem diferentes. Dungeons histórias. Dragons? Aham. Tem Dungeons Dragons? Tem, Meu Deus, é. eu não acredito. Quando eu falo D&D, Dungeons Dungeons Dragons, Dragons, eu não queria D&D. mais jogar. Uhum. Nossa. E a gente foi testando vários diferentes. Shadowrun, que a gente entendeu o quê? 2 páginas, né, do livro inteiro. A gente falou, vamos jogar, vamos É tentar. de graça? É de graça? É de grátis. Assim, tem umas Olha limitações, só. mas daí pra cada mesa você deleta tudo e faz um novo. Tá tudo bem, sabe? Não precisa Aham. pagar nunca. Entendi. Porque paga em dólar e ninguém é obrigado. Esse site aí é tudo legal, gente. Tipo assim, você faz a sua ficha, ele tem toda a mecânica de rolar dado, então você digita no chat, ele roda um dado mesmo. Aham. Você não precisa rodar na sua casa e dizer assim, deu 20, não. Você, tipo, Meu dentro da... Deus. tem tudo É aí dentro. maravilhoso. Gente, quando Ai, que gente, criaram Tem os isso? mapas, tem tudo. Isso é antigo? Isso já faz bastante tempo que tem esse Tem site? tempo. Eu acho que eu tenho a minha conta no Roll20 desde 2012, 2013. Nossa. Ai, Nossa. gente, eu nunca joguei isso. Me ensina. É legal. A gente podia fazer uma mesa, assim, tipo, meio que seja rapidinho, assim. Vamos. Do Verdade. Deus, sim.
Não, interessante. Só joguei Enfim, tabuleirinho. Beleza. Tô indo pra lá, galera. Tchau, Um João. beijo pra vocês, boas anotações. Até Tchauzinho. mais. Valeu. Vocês querem Tchau. continuar ou vocês querem... Vamos fazer um resumo? Eu queria muito fazer isso. Eu também. Tipo assim, eu vamos queria- resumir Sim, todas as informações, sabe? Tipo assim, quais informações até onde a gente leu são importantes pro que a gente faz. Uhum. Eu acho que a gente poderia fazer um Isso. resumo e para Ah, além disso. tem lá um negócio no Notion lá, a gente pode abrir e escrever. Tá. Não, tipo, só vamos fazer um brainstorm da Ah, conclusão. Aham. Sim, Sim, sim. sim. A gente pode fazer isso e terminar de ler o artigo pra semana que vem. Porque aí a gente já faz o repé É. do resto. Entendeu? Porque tem bastante Eu coisa. subestimei ele é muito Tem longo. bastante coisa. E eu não lembro de tudo, não. Então, é isso. Vocês quiserem- Tá, então, gente, deixa eu fazer as coisas que eu entendi, porque teve uma parte que a Yala falou assim: ah, mas então a gente vai ter que ir pra bancada. E aí, na bancada, a gente vai ter que fazer a bancada antes da bioinformática. Aí o Breno falou assim: não, a bioinformática é, entre aspas, né? Suposição, não sei se foi essa palavra que ele usou. Aí, depois a bancada seria para confirmar. Só que na minha cabeça, a bancada está em muitos momentos porque a gente precisa ter informação para fazer bioinformática, entendeu? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Entendi. Mas Acho que eu tô rapidinho. nessa mesma dúvida, Deixa, então. deixa eu sanar o que é que você tá falando. A questão é que a bancada já veio. Alguém já fez Sim. a bancada pra gente. Então, A bancada já veio, a galera da bancada já depositou os dados e a gente veio com a bioinformática no pós. Só que assim, ó, entenda. Essa galera que sequenciou o gene da B. Brown, eles só sequenciaram. Pronto, eles pegaram genômica, a gente tá no campo da genômica, ok? Então eles pegaram o genoma sequenciou e eles fizeram a predição e ou anotação. Não, e ou não. Ou anotação. Não. Predição e anotação. E a gente quer fazer uma nova anotação. Nossa anotação. mas por Só que que, uma digamos, nova? Porque foi o que a gente estava discutindo. A gente discutiu várias vezes, porque a anotação dos caras já não estava tão boa, ou então porque tem uma coisa que deixaram passar e que a gente quer ver, ou os caras fizeram uma anotação, sei lá, em 2014 e deixaram lá, e de 2014 para cá Banco tem de tanto dados, novo né? gente que Sim. do banco de dados atualizou tanto que a gente pode fazer uma nova anotação, entendeu? Esse tipo de coisa acontece. E aí por que entra a bancada depois da bioinformática nesse caso? Porque é o seguinte, depois de toda essa atualização, a gente encontra uma anotação de X proteína. Só que é uma anotação, é uma coisa de bioinformática, a gente não tem certeza. Os caras só sequenciaram, a gente só comparou com o banco de dados e diz que X proteína é uma DNA polimerase. Vamos ver agora se é DNA polimerase mesmo. Se a gente fizer um knockout, a célula morre, porque sem DNA não tem célula. Sim. Você entendeu agora a cronologia dos Sim, fatos? era isso que eu queria saber. Tipo assim, beleza, a gente vai fazer a anotação e tal, a gente vai encontrar muita coisa, mas a gente não vai encontrar muita coisa. E o que a gente não encontrar, como que faz pra saber? Aí testa, tipo, vamos cortar fora esse gene aqui e vamos ver o que Isso, cola. exatamente, tem isso também. E é uma coisa que é inevitável, porque é o seguinte, pense, o que faz cada organismo ser um organismo são proteínas que ninguém mais tem. Sim, Então, Pois é. a gente só é Homo sapiens porque existem proteínas que só Homo sapiens tem, sim. entendeu? Uhum. É porque na minha cabeça tem um gap muito grande entre a sequência. Aí, beleza, tem a predição, né? Que a gente consegue ver que ele tem um gene, mas não sabe o que é. E a anotação, porque às vezes a gente não vai conseguir saber o que é aquele gene ali, entendeu? Isso buga muito a minha cabeça, eu fico tão transtornada. Mas é aí que tem a bancada, né? Tipo assim, Eu acho que eu infalivelmente. entendi o que você quer dizer. Tipo assim, quando a gente faz, por exemplo, o knockout. E de maneira observacional, a gente não encontra uma mudança ali. Tipo, não tem uma mudança do estado observacional esperado. Tipo, então o que aquilo ali é? Tipo, não mudou na célula. O knockout não mudou nada naquela célula. Como que a gente então prossegue? Tipo, porque acontece, não acontece isso? Tipo, você tem Acontece, claro. Sim. Aí você vai ter que fazer proteômica, você vai ter que isolar aquela proteína, porque aí você vai fazer a predição. Aí eu recomendo vocês a procurarem proteômica no Google e dar uma lida. Entendi. Mas em resumo, o que vai fazer? Você vai separar por peso, por KDA, né? Você vai ter uma predição pela genômica que aquela proteína tem X KDA, tem X aminoácidos.
existem diversos métodos de biologia molecular que fazem esse isolamento, e aí você prossegue para uma espectrometria de massa, que vai te dar a estrutura específica daquela proteína. Você vai dar, digamos, espectrofotometria de massa, ou então cristalografia de raio-x, isso, ou então ressonância nuclear magnética, ou criogenia, RNN. isso. E aí você sai disso, você tem a estrutura, e aí você começa também com informação, tem que começar a predizer. Se você não acha nada, aí você não vai achar nada. Então eu vou dar um exemplo para você que existem proteínas até hoje que são muito estudadas e ninguém sabe a função. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com uma proteína de ácaro que eu queria hipoalergenizar para fazer uma vacina. Em suma, a gente tira a parte alergênica de um alergênico e tenta transformar numa vacina, para imunizar as pessoas contra aquele alergênico. E ninguém sabe qual é a função daquela proteína. É tipo, em 90% da população asmática é alérgica àquele bagulho e ninguém sabe o que é aquilo. E é uma coisa que, tipo, ácaro, ele não é um inseto, é um aracnídeo, e nas aranhas já não tem. Então, em todos os ácaros você encontra aquela proteína, em aranhas já não tem aquela proteína, e ela é puta alergênica, ou seja, ela é muito importante, mas ninguém sabe qual é a função, não tem nada parecido. A proteína mais próxima parecida tá em boi, e tipo, é óbvio que não tem nada a ver, sacou? É um Nossa! Tô falando, velho, tem umas coisas que tá tão desconexa, Então. você fica, meu Deus. Como Exato, que foi então, tipo, conservada essa merda nessa Mas não época? foi conservada, Não foi? é de um acaso. verdade? É um acaso, Entendi. é um acaso. Entendeu? É alguma proteína do boi que bateu e é um acaso. Tipo, não tem nada conservado. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa e a gente só aceita. É isso. Que loucura. Só aceita e vai dormir Vai sonhando dormir. com Tipo, isso. Isso aqui, vai isso dormir. aqui gera resposta imunológica pra fazer a vacina que a gente precisa, foda-se, é isso que a gente quer. O resto a gente não precisa saber. Sim, em questão de paper, em questão de discussão, é legal se a gente soubesse qual seria a função. Porque, vamos dar um exemplo. Existe um outro alérgeno lá que a gente sabe que a função dele ele é uma protease, então ele é legal entre aspas. A gente sabe que ele quebra as junções intercelulares de células da nossa mucosa. Então, você tem aquela disjunção das células da mucosa e os alérgenos entram mais naquela disjunção, sabe? Então, é um legal para discussão, mas em questões práticas não muda muita coisa, não. Entendi. E você conseguiu fazer sua vacina? Consegui, tá sendo expressa já. Que legal, que legal. Olha, que rico, patente. Real, muito legal. O dinheiro não entrou ainda na conta, não. Mas é pra alergia ácaro, né, especificamente, tipo... Sim, alergia ácaro. Entendi. Ai, que massa! Isso é uma coisa que acontece pra caramba, velho, tipo, real. Ai, Mas tô feliz. rinite alérgica por conta de ácaro. Pra alergia no geral, né? Pra alergia no geral. Se é rinite, asma... É porque normalmente é mais alergia respiratória, né? Porque você tá respirando aquilo ali, sei lá. Isso. A gente chama de aeroalérgeno, né? Isso, entendi. Legal, nossa, muito legal. Gente, agora só pra finalizar aqui, só pra ver se eu entendi tudo. Rapidão, Yala, deixa eu só perguntar. Se a Maíra entendeu que quando a gente não acha nada, a gente só aceita. Não, eu entendi. Eu acho que eu meio que já presumia isso, mas eu não queria aceitar, sabe? Eu falei, não é possível, eu devo estar sendo burra, não tô entendendo alguma parte. Não, é realmente assim que é a vida, né? Eu ia ficar inconformada, né? Por um bom tempo. É. Não, é porque, tipo assim, realmente eu acho que o processo científico é um processo muito penoso, sabe? A gente tem que encontrar respostas, às vezes a gente não encontra nada. Aliás, é mais fácil não encontrar. Mas aqui, o ser humano não gosta de não achar resposta, né? Exato. Inclusive, a gente gosta de inventar muita coisa pra falar que tem uma resposta. Real. Desde sempre, né? Sim. Tá, então, só pensando aqui o que a gente já fez, a gente comparou aquilo, a anotação que eles predizeram com os bancos de dados Uniprot do Review, correto? Então ali a gente pode associar que alguns genes que estão ali, que são preditos, de fato podem ser anotados, porque a gente está comparando com o banco de dados da Uniprot, correto? Sim, pra mim sim, é isso mesmo. Então a gente já, tipo assim, como a gente já comparou, a gente já tem alguns genes, quer dizer, a gente tem que olhar, né? E a gente já pode, de fato, colocar a anotação, ou não?
tem mais alguns passos para ser colocado? Não sei, ó, uma coisa que eu queria perguntar. Vê se é assim que foram as etapas. Primeiro, alguém precisou sequenciar, obviamente. Depois, eles fizeram uma anotação baseada em questões de dados mesmo, assim. Qual que é a probabilidade disso aqui ser um promotor? Não sei se é bem probabilidade, mas analisando a estrutura do genoma, saber onde que é um promotor, um gene, uma ORF, uma sequência de repetição, essas coisas. Sim. Beleza, E fiz toda a a gente predição. pegou esse. Isso mesmo. Então, essa parte já estava feita. Aí a gente vai fazer a anotação, em onde a gente vai casar essa informação da predição com proteínas conhecidas, não necessariamente cristalografadas ou com uma estrutura já Caracterizado. empiricamente vista, sabe? Não é? Vocês entendem? Não sei. Sim. Tipo assim, que não fez cristalografia nem RMN, mas você sabe que tem uma proteína, e aí ela foi relativamente caracterizada, e aí você vai e casa com a informação da predição para fazer a anotação. Só que aí a minha preocupação é a seguinte: quando a gente foi olhar as questões das proteínas, enfim, às vezes tinha alguns entraves assim nas proteínas que tinham disponíveis para a B. Browne. Aí, vamos supor, a gente está interessada numa proteína ou várias proteínas, né? Que estejam relacionadas com a exudação lipídica. Se não tem no UniProt ou, enfim, outros programas que eles mencionam no artigo, como que a gente vai fazer para achar? Porque essa que é a minha dificuldade. Às vezes, não, beleza, então vamos investigar por proteômica ou só uma parte. Como que a gente vai saber qual gene que a gente vai mexer para encontrar a proteína da exudação? Tipo assim, você tá pensando no pior dos casos, né? Tipo, se não tiver... Sim, bem pessimista. pessimista. Nossa, agora eu penso em um rolê muito mais difícil. Tipo, ver a estrutura da proteína e tentar encaixar com outras proteínas. Não, mas aí que tá, a gente não sabe qual que é a proteína, entendeu? A gente Não, pegar sabe. tudo, mas saca? aí tá, Eu pensei nisso. um erro da gente, e que o João e o Breno tá batendo na tecla, e a gente precisa sanar. A gente não estudou o suficiente o nosso chassi. Então, tipo, verdade. assim, a gente não sabe... Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com tal de... É o ABC Transporter, não é? Não é um trem assim? Não. É um outro... O Breno tinha falado alguma coisa disso, eu lembro, mas eu não estudei sobre isso. Tem alguma coisa a ver, mas eu não sei se a proteína é o ABC Transporter ou se é uma das coisas envolvidas em exudação. Eu posso estar transtornada. Então, o ABC Transporter, ele é com certeza o de Arabidopsis thaliana. Quando eu trouxe, isso. Quando É eu por isso que trouxe eu tô lá, confundindo. é porque essas plantas superiores, né, plantas terrestres, elas têm uma cutícula de lipídio nas suas folhas. E a proteína responsável pela exudação desses lipídios que fazem essa cutícula extracelular é o ABC Transporter. Sim, isso. E aí a gente não sabe se é um homólogo do ABC Transporter na B. Browne. Na B. Browne, isso. É aqui, ó, diversidade... Ou se é uma outra coisa totalmente diferente. Tá, entendi. É aí que tá. É aí que pega na minha cabecinha. Eu até falo tinha assim. lembrado disso aqui. Eu ainda não cheguei a ler isso aqui, não. É a aliada da Gabriele. Foi ela que apresentou pra gente. Acho que seria legal a gente pegar... Nossa, eu nem lembro, sério. Ela chegou a apresentar. A gente pegou muita coisa. Agora, uma coisa que a gente tá... que eu achei interessante do artigo que eu li sobre o chassi é que o tipo A da B. Browne, ela tem uma capacidade de maturação mais precoce no que diz respeito ao processamento dos lipídios dentro da célula. Porque no tipo B, você tem a sequência lipídica, né? Tipo ali, que não está maturada, ou seja, ela não chegou no estado final dela, e ela só chega no estado final depois que ela vai ser exudada. Então, sabe, tipo, eu não sei se eu vejo um certo problema, até mesmo em relação ao comportamento da síntese de lipídios entre as raças, a raça A e a raça B. A raça A, ela tem um processo de maturação muito, muito precoce, muito cedo, enquanto a raça B, ela demora muito para maturar esses lipídios. Ela matura só quando ela vai para fora da célula. Então, até
até para isso a gente tem que pensar bem. Que tipo Será de... que não tem algum estudo envolvendo bioetinilação de B. Brownie para saber essas proteínas de exudação? Será que isso ajudaria a encontrar as proteínas? Não é possível que ninguém nunca fez isso, não sei. Eu fico até chocada que essa ideia ninguém tá fazendo, né? Não tem nenhum artigo, um paper, alguma coisa, um projeto Coitada, igual bichinha esse. esquecida, né? ela é bem esquecidinha. Ou então deve ser segredo industrial, né? Não sei. Eu fico pensando nisso. Pior que não, porque Duvido muito. os artigos mais recentes que falam sobre a B. Brownie mesmo, tipo artigo de revisão, né? Falam que tipo, ela tem um potencial enorme para biotecnologia no que diz respeito à produção de lipídios, só que ainda é um desafio. Eles falam, é um desafio que ainda não foi, tipo, entendeu? Encontrado. Não encontraram um jeito de fazer dar certo. Enfim, acho que, né, potencial tem. A gente só precisa saber como, primeiro, estudar o modelo. E isso é correr atrás mesmo, gente. Não tem como. A gente tem que estudar o nosso modelo, o nosso chassi, porque sem ele... Eu acho que nem só o modelo, acho que a gente tem que estudar algas no geral, assim. Porque talvez o segredo a gente... Não sei, eu tô pensando aqui, talvez a gente Seja saiba muito... homologia, né, Yara, que você quer Mas, dizer. talvez, assim, até as plantas mais similares a algas, eu não sei o Tipo nome. assim, às vezes você quer dizer, eu não sei se é isso que... Eu entendi isso agora. Tipo assim, às vezes a gente pega uma alga filogeneticamente próxima que tem descrito uma proteína de exudação lipídica, mesmo que não seja nas mesmas proporções que a B. Brown, compara mas que Sim. ajuda a gente a encontrar por homologia qual que é o gene na B. Brown. Aham. É igual esse ABC Transporto, que é qual que é o nome? Arabidopsis. A gente pode também dar uma estudadinha um pouquinho em plantas, né? Mas eu não sei o filo, né? Eu tenho que... Não sei qual que é o mais próximo de algas. Não, a gente pode fazer uma árvore filogenética e ver o que está mais próximo e verificar se tem literatura sobre... Briófitas. É briófitas. briófitas? É briófitas. Então, É. aí a gente verifica na literatura das briófitas se tem alguma... Não, mas as briófitas, elas não têm... Elas têm transportador. Elas são tão minúsculas, vai fazer cutícula, elas vão morrer. A gente pode ver o que tem sobre isso, sobre proteína de transporte, como que é o comportamento delas. Porque vai que tem alguma coisa na literatura da briófita falando sobre isso. Nossa, de briófita tem muita coisa de briófita. Muita coisa de briófita. Porque aí a gente pode fazer igual a Maíra falou, homologia, né? Talvez. O que não falta é bibliografia de briófita. Só se... Acho que é isso, né, gente? Tem que terminar de ler esse artigo ainda. Então, assim, meta para sábado que vem. Leiam todo o artigo. Quem puder, faça um resumo do que foi dito, porque quando a gente faz resumo, gera outras dúvidas. E a gente pode... Ô, Paulo, quando você for mandar esse vídeo aqui, essa reunião pra Camila, manda no grupo, que aí eu reassisto e eu anoto o que a gente falou. Eu vou verificar se vai gravar, tá, Yala? Porque às vezes o programa ele falha com algumas coisas. Mas enfim, eu vou verificar agora se gravou tudo direitinho e aí eu passo. Pode ser? Beleza, porque eu acho que a gente falou muita coisa e agora minha cabeça tá até rodando, nem... Você quer que eu upe aonde o vídeo? No Drive? Qualquer lugar. Se couber no seu Drive também. No YouTube. Lá vai ficar tudo. Aí, ó, tá gravando aí, ó. Quase 2 horas. horas. Porque às vezes, tipo assim, ele grava, mas ele não capta a tela, entendeu? Tipo, eu faço as coisas e ele não capta. Mesmo a voz tá ótimo. Se gravar a voz tá ótimo. A voz grava. Então beleza, gente. Então é isso. Bom descanso, bom final de semana. Valeu, galera. Bom sabadão pra vocês. Bom fim de semana. Acho que hoje rendeu bastante, né? Eu acho que rendeu, sim. Foi. Acho que foi um rendimento legal. Queria que a gente tivesse terminado, mas o artigo é grande mesmo. É um artigo de revisão, é um artigo complicadinho, assim. E a gente não economiza nas dúvidas. Pois verdade. Então, caso tenham dúvidas, o WhatsApp tá lá. E é isso, galera. Beleza. Até mais. Valeu, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.